dia, está no ar o Take 2. O programa onde o cinema é a primeira arte vai levá-lo a conhecer o Porto de há 70 anos. O mesmo Porto de Aniki Bobó, a primeira longa-metragem de Manuel Oliveira, que separava polícias e ladrões e juntava pequenos e graúdos em frente ao ecrã. Hoje não haverá vilões nem qualquer divisão, até porque estaremos muito bem acompanhados. É verdade, vamos estar com António Preto, que estudou a obra de Manuel Oliveira, com Bárbara Veiga, que já ganhou um prémio internacional com o seu documentário Viagem até Casa, e com Fernanda Matos, a pequena Teresinha. Quem não se lembra da Niki Bebé, Niki Bobó, Passarinho Totó? Sim. A lenga-lenga fica no ouvido, mas se estiverem um pouco esquecidos, aproveitem agora para recordar. Niki Bebé, Niki Bobó, Passarinho Totó, Birimbau, Cavaquinho, Salomão, Sacristão, Polícia, Ladrão! Eu não quero ser ladrão, Birimbau, Totó, tenho medo da prisão, Niki Bebé, Niki Bobó. Niki Bobó foi o primeiro filme de Manuel Oliveira. Inspirado no conto Meninos Milionários de Rodrigues de Freitas, o filme fala de sentimentos como o amor, o ciúme e a vingança. Niki Bobó, Niki... Está quieto. Niki... Estreou em 1942 e marcou o cinema português e a cidade do Porto. Vamos, senhoras de praxe. O Aniki Bobó é um filme extraordinário, antes de mais porque foi feito com grande custo no período da ditadura em Portugal. E é um filme sobre os deserdados. E por isso é um filme que conserva uma atualidade extraordinária. A importância que o filme tem a nível nacional é que é de facto dos primeiros filmes que retratam o Porto. Portanto, o Porto sempre foi uma cidade de cinema. Nós tínhamos a Invicta Filmes, tivemos o Aurélio Paz dos Reis, temos o Manuel Oliveira ainda hoje e é uma cidade de cinema e tem em Manuel Oliveira dois filmes que são importantíssimos, que é o Douro Faina Fluvial e o Aniki Bobó, que mostram de facto como era o Porto de antigamente. O filme mostra o Porto nu e cru, um Porto pobre e de pé descalço, o Porto das ruas e da gente comum, uma realidade que à época não foi bem aceita. Se calhar o filme na altura provavelmente foi mal recebido, não pelas pessoas, mas por quem mediava o cinema, porque se calhar era demasiado cru, apresentava o Portugal que se pretendia não mostrar, aquela coisa suja que o filme tem, né? Os putos andam descalços e correm perigos, parece que não há parental guidance, como agora se diz, não é? Há uma dimensão de acolhimento e de entusiasmo popular pelo Aniki Bobó que às vezes não compreende fortes dimensões do filme. O filme não é um filme sobre crianças, nem sobre o universo infantil, é um filme com crianças. As crianças estão no lugar dos adultos e são uma metáfora do mundo dos adultos. É uma senhora deliciosa, ainda hoje. Já no filme no ano em que eu era, que disse, virou-se para o Manuel Oliveira e disse: você fez comigo o filme da minha vida. Eu tenho a noção de ter comprado o filme e estar em casa a vê-lo, mas já com 20 e tal anos. E acompanha sempre a minha vida. Quer dizer, regresso sempre ao Aniki Bobó. É um filme sobre as paixões humanas, é um filme sobre o desejo, é um filme sobre o sonho, é um filme sobre o desejo de liberdade num mundo oprimido. O guarda, a figura caricatural do guarda, ou o pesadelo e o complexo de culpa são assombrações que povoam o Aniki Bobó e compreendemos que o Manuel Oliveira está à procura de rasgar um horizonte, não é? Que é o horizonte do desejo e da vida plena. O retrato do cotidiano da cidade tornou o filme intemporal e conquistou gerações. 70 anos depois, regressamos ao Aniki Bobó e ao universo de Manuel de Oliveira. O convidado a estrear o palco do Take 2 é António Preto, autor do livro Cinema Inventado à Letra.
Bom dia, António. Bom dia. É um prazer estar aqui connosco. Obrigado. António, quando o Aniki Bobó apareceu no Porto e em Lisboa, teve que ser retirado por falta de público. O que é que na altura fez com que o filme fosse mal recebido? Bom, o filme foi mal recebido porque retratava a vivência de um conjunto de crianças da Ribeira, da zona da Ribeira no Porto, sendo que essas crianças tinham um comportamento adulto. E, além do mais, era um comportamento transgressivo que punha em causa a autoridade policial, etc. De resto, a polícia é omnipresente no filme. E tudo isso levou a que, de facto, houvesse um mau acolhimento do filme na altura. Um mau acolhimento que, de resto, é totalmente contrastante com o modo como, recorrentemente, o Aniki Bobó depois disso foi sendo transmitido, nomeadamente pela televisão portuguesa, com emissões quase anuais. Portanto, há, de facto, um contraste muito grande entre esse acolhimento inicial do filme, que, de resto, fez com que o Manuel de Oliveira tivesse que ficar 14 anos sem filmar, entre 1942, ano da realização da Aniki Bobó, e 1956, ano em que realiza O Pintor e a Cidade, também no Porto, e sensivelmente usando os mesmos cenários que tinha utilizado em Aniki Bobó, e, portanto, de facto, o filme teve esse problema do ponto de vista da recepção. Houve, apesar de tudo, alguns críticos na altura perceberam imediatamente a importância do filme. O António Ferro, de resto, que era o secretário da Propaganda Nacional, considerou que o Aniki Bobó era um filme que apontava para um caminho possível e desejável para aquilo que o cinema português deveria ser, contrariando, portanto, a comédia à portuguesa, que era o género dominante, que foi o género dominante durante a década de 40 e que vinha já da década de 30, mas ainda assim o acolhimento do filme foi, de facto, bastante negativo, sobretudo por causa dessa maneira como retratava o universo infantil. E apesar desse retrato, podemos dizer que todo bom portuense tem que ter visto pelo menos uma vez ou conhecer o Aniki Bobó? Bom, eu não sei o que é um bom portuense, mas de qualquer modo o filme é profundamente representativo daquilo que era o Portugal dos anos 40. E é representativo daquilo que era o Portugal dos anos 40 e há qualquer coisa que volta a ser atual nesse filme. O filme é um filme sobre crianças com origens humildes, é baseado num conto de Rodrigues de Freitas que se chama Meninos Milionários, que foi publicado na revista Presença, e a questão da pobreza volta a ser trabalhada pelo Manuel de Oliveira mais tarde, num filme que tem por título A Caixa, é um filme de 1994, e acerca desse filme o Manuel de Oliveira disse, numa entrevista, que as personagens da Caixa podiam perfeitamente ser as personagens do Aniki Bobó em adultas. A Caixa passa-se em Lisboa. Mais recentemente, o último filme realizado até à data pelo Manuel de Oliveira, Gelo e a Sombra, volta a tocar no tema da pobreza. Voltamos a ter a aparição da polícia, que de resto já aparecia também na Caixa, embora vejamos aí um polícia ébrio, logo na abertura do filme, e, portanto, quer a questão da pobreza, quer a questão de um Estado policial, ou policiado, são questões que são tratadas no Aniki Bobó e que parece-me, e a perspectiva do Manuel de Oliveira parece-me também ser essa, voltam, infelizmente, a ser atuais hoje em Portugal e não apenas no Porto, evidentemente. Para além dos constrangimentos causados pelo regime, que já falámos, talvez tenha existido também alguma falta de interesse naquela altura pelo cinema. Acha que essa falta de interesse pelo cinema, em especial pelo cinema português, ainda se verifica nos dias de hoje? Eu não sei se havia uma falta de interesse pelo cinema português nos anos 40. De resto, havia uma utilização pelo Estado Novo, do cinema como um instrumento de propaganda. A comédia à portuguesa, de algum modo, alinhava-se perfeitamente, de um ponto de vista ideológico, com aquilo que era a ideologia do regime. E, nessa medida, foi utilizada, naturalmente, pelo regime. Atualmente, há, se podemos dizê-lo, um certo descuido relativamente ao cinema português, apesar do cinema português continuar a representar o país em numerosos festivais onde os filmes são apresentados de uma forma absolutamente condigna. Mais do que isso, a palavra nem sequer é muito feliz. E o cinema tem hoje uma dimensão importante na medida em que ele reflete diretamente, e é provavelmente o melhor reflexo daquilo que uma determinada sociedade, num determinado contexto, é.
E nessa medida o cinema oferece a esse contexto social um reflexo de uma natureza diferente daquela que os jornais ou a televisão ou a literatura oferecem. E, portanto, o cinema continua a ser, parece-me, um importante meio para desenvolver uma consciência crítica do presente. E, nessa medida, a colonização em curso há já muito tempo pelo cinema americano, dando a ver em Portugal imagens que não correspondem de modo nenhum à realidade portuguesa, mas sim à realidade americana, constitui um problema na medida em que deixamos de ter uma imagem de nós próprios e sem essa imagem de nós mesmos torna-se difícil perceber aquilo que somos e identificar os problemas do presente. O Aniki Bobó vai passar também a fazer parte do plano curricular nas escolas. Acha que essa aproximação dos mais novos ao cinema, e uma vez mais ao cinema português, é importante e pode fazer com que eles se interessem mais pelo cinema? A aproximação dos mais jovens ao cinema é de facto importante na medida em que o cinema é uma forma pensante e, correndo o risco de me repetir, a aproximação ao cinema português é particularmente importante porque o cinema português, seja lá isso o que for, mas em todo o caso um cinema realizado em Portugal, que trata questões especificamente portuguesas ou questões que se verificam em Portugal, é de facto fundamental. Não é? Agora, não tenho tanta certeza relativamente ao modo como o Aniki Bobó é visto, foi visto à época e é visto hoje. O Aniki Bobó está longe de ser um filme infantil. Não é? E é isso que o diferencia dos restantes filmes de Manuel de Oliveira? É um filme com crianças, mas não é um filme infantil. É provavelmente o mais hitchcockiano dos filmes de Manuel de Oliveira. No fundo, o filme trata de um problema Hitchcockiano, tem a ver com a representação de si próprio, tem a ver com o medo de uma série de coisas de que poderemos falar, mas o medo, por exemplo, da sexualidade, o terror que isso representa. O filme toca ao mesmo tempo no burlesco, não é por acaso que a personagem masculina principal, o Carlitos, tem esse nome, em referência ao Charlot. Portanto, o filme tem uma multiplicidade de possibilidades de interpretação e de portas de entrada que extravasam totalmente o entendimento do filme enquanto filme infantil, seja lá isso que for. Não é? Porquê que este, sendo o primeiro, é o mais visto e se calhar o mais conhecido? Dos filmes de Manuel de Oliveira. É a primeira longa-metragem, não sei se é talvez um dos filmes mais vistos na televisão portuguesa, provavelmente. É um filme que tem uma dimensão pitoresca, que tem a ver com a distância no tempo de já nem sei quantos, 70 anos, provavelmente. É um filme com crianças e, portanto, nessa medida, é um filme aparentemente fácil e, por isso, muito visto e conhecido por toda a gente. Não é? Muito obrigada, António. Obrigada pela sua disponibilidade e obrigado por nos dar a conhecer um pouco desta obra de Manuel de Oliveira. Também a Victa não ficou imune à passagem de 70 anos. Dos momentos às pessoas, do preto e branco às cores, muitas foram as mudanças. O Take 2 foi para a rua tentar perceber essas mesmas mudanças, como era o Porto antigamente e como é o Porto de agora. Vamos ver algumas histórias a preto e branco, desta vez contadas a cores. 70 anos depois, o elétrico ainda nos leva à Loja das Tentações. Na Foz, o número 546 é hoje uma clínica médica. A montra já não tem vista para os sonhos das crianças, mas é algo que ainda chama a atenção daqueles que por aqui passam. Estou a ver aqui. Não é o Carlitos nem a Terezinha, mas podiam muito bem ser. António e Maria Emília Brandão vivem há 50 anos ao lado das tentações que em pequenos nunca tiveram. A minha mulher não teve tempo para essas coisas. Nunca tive uma boneca como teve a Terezinha. Eu jogava, portanto, ao peão, ao berlinde, essas coisas todas, e, portanto, havia, portanto, às vezes quesílias entre os vários colegas aqui. A cumplicidade entre o casal é visível, mas nem sempre foi assim.
Os encontros, que antigamente eram feitos às escuras, hoje são feitos às claras. A liberdade de então era mais Restrita. como digo, era mais promíscua, não é? Portanto, era mais clandestina, era mais hipócrita, portanto, era a tal moral podre. Mas o Porto de hoje já não é a cidade ribeirinha a preto e branco onde correram os miúdos de Aniqui e Bobó. Miragaia, Sé, Ribeira e Cais de Gaia encurtaram distâncias nos passos das crianças. Se Teresinha acenava da varanda na Sé, a resposta vinha de Miragaia. A vida fica mais bela. Na Ribeira, a música é outra e cantada a várias línguas. Por entre os flashes e as esplanadas repletas de turistas, permanecem aqueles que em tempos mergulharam no rio. Capélio Azevedo, com 81 anos, é proprietário do primeiro café da Ribeira. Fadista nos tempos livres, não cantou a música de Aniqui e Bobó por um triz. Não vou atrás deles, não vou, mas eu, como tinha deveres a fazer da escola, acabei por não ir. Hoje em dia, tenho tantos remorsos e penso tanta vez, de não ter entrado, de não ter ido atrás de Manuel de Oliveira, porque hoje em dia os meus netos estavam a ver o que era o avô a nadar. Tinha tanto, andava sempre metido na água, que até me puseram o apelido de bacalhau de molhar. Por aí. A ausência de alguns alunos, ter-lhes ia acontecido alguma coisa? Faltava às vezes à escola para andar aí com o barquito, aí por trás. Mas era raro faltar à escola. E havia muito respeito quem faltasse, havia umas palmatórias, umas regras, a tumba nas muros. Mas a Ribeira já não é a mesma que o viu nascer. Capela vira o disco, mas não toca o mesmo. Dediquei-me ao fado. Eu sempre tive jeito em pequeno para cantar. E agora, pronto, é assim que eu levo a vida. É trabalhar, a nadar e a cantar o fado. Minha Ribeira, meu berço, meu frio, minha lareira, és Padre Nosso de um terço da linda terra tripeira. Ribeira, Ribeira, que tu és minha, és a minha vida inteira, és meu princípio e meu fim. Oh, Ribeira, meu destino, meu amor, meu bem querer, e se eu em ti feminino, em ti eu quero ver. Bárbara Veiga foi a autora do documentário Viagem até Casa. Revisitou os lugares onde o Aniqui e Bobó foi filmado. Andou por Miragaia, andou pela Sé, andou pela Ribeira e reuniu testemunhos de pessoas que nunca se esqueceram do filme. Olá, Bárbara, bem-vinda ao Take 2. Obrigada pelo convite. Nada. Mas antes de mais, queremos tentar perceber como é que conseguiste resistir à febre do Rei Leão, da Pequena Sereia, do Hércules e de outros filmes da Disney e tiveste como filme preferido de infância o Aniqui e Bobó. O que é que mais te chamou a atenção? Bem, antes de mais, o Aniqui e Bobó foi mostrado pelo meu pai, não é? No fundo, foi um filme que pode perfeitamente adequar. Não é um filme para crianças, mas as crianças compreendem a mensagem. É uma mensagem muito simples e acaba por se adaptar ao imaginário de qualquer criança em qualquer época, não é? Porque se mostrarmos agora o filme às crianças, as crianças já não brincam com o peão, nem têm aquelas brincadeiras, nem vão lançar estrelas, mas ao mesmo tempo conseguem compreender e sentir a essência do filme. E quando eu vi o filme, o meu pai mostrou-me no sentido de também ele foi criança, também ele brincou em Miragaia e a minha avó também. Portanto, acho que, pelo que eu compreendi, porque no fundo eu depois fui tentar investigar o porquê da minha ligação a esse filme e no fundo percebi que foi também uma ligação do meu pai ao filme, uma ligação se calhar do avô dele ao filme também, porque no fundo está ligado ao Rio e as pessoas aqui do Porto que estão ligadas ao Rio sentem qualquer coisa ali quando veem o filme e sentem-se representadas. O Viagem até Casa acabou por ser o resultado da tua tese de mestrado. Qual foi a principal mensagem que quiseste transmitir com o teu trabalho?
Eu, neste momento, estou um bocado preocupada com as coisas que desaparecem, não é? E isto é uma geração que pode desaparecer com toda a cultura e traços de lugares que depois se perdem. Por exemplo, a minha avó, neste momento tem os seus 80 e tal anos, e diz palavras que eu nunca na vida vou saber reproduzir, porque nem eu compreendo o que é que quer dizer. Portanto, sinto essa necessidade de deixar congelada as memórias de uma geração e de várias gerações. E é para isso que servem os documentários também, não é? O teu documentário venceu em 2011 o Grande Prémio da 8ª Mostra Internacional de Filmes de Escolas de Cinema. Estavam um concurso trabalhos de toda a Europa, da Lituânia, Bélgica, Roménia, Ucrânia, por aí adiante. Andaram a investigar. Como é que uma língua e uma cultura tão diferente das restantes não foram barreira para a interpretação dessa mensagem e desse teu objetivo? Por acaso, essa questão é interessante, porque eu realmente, quando fiz o filme, pensei, o meu objetivo principal era que as pessoas que estavam lá representadas compreendessem a mensagem, porque não é fácil. Se eu fizesse um filme extremamente conceptual, eles não iam se sentir identificados de maneira nenhuma. E depois quando comecei a pôr o filme em festivais e a levá-lo a outros sítios, comecei a pensar, será que as pessoas, por exemplo, fora do Porto vão compreender o filme da mesma forma? Será que as pessoas de outros países, com outras culturas, vão compreender da mesma forma? E não sei como, porque eu não pensei muito nisso, foi uma coisa que eu fiz de coração. E claro, depois com preocupações técnicas, e tive uma equipa e um conjunto de professores que me apoiou bastante e que me orientou para conseguir este objeto final, mas não pensei muito nisso, no que é que as pessoas vão ver lá fora. Mas no fundo, a minha experiência foi que realmente as pessoas compreendem, no fundo veem as imagens e mesmo que não tivesse legendado, porque já aconteceu, as pessoas sentem de alguma forma e isso para mim é muito bom. E ir a sítios, mostrar o filme e ver a receptividade das pessoas e o que é que elas pensam sobre aquilo, qual é a sua forma de ver, tem sido muito bom para mim, para crescer também enquanto podemos dizer documentarista, que ainda não sou, ainda tenho muito para trabalhar. Deste o nome Viagem até Casa ao teu documentário. Aquele Porto preto e branco e tão diferente do que é agora, achas que ainda consegue ainda assim ser a tua casa? Acho que sim, porque não são as minhas memórias, mas são as memórias transmitidas. São memórias transmitidas, lá está, de boca em boca, não é? E que possam ser as minhas memórias também. Porque a minha avó, muitas vezes eu chego à casa dela e fica-me lá a contar coisas da sua infância e isso faz parte das minhas memórias. São memórias que eu acabo por receber de alguma forma, não é? Pronto, e o Porto a preto e branco não muda nada. Porque está muito idêntico, podemos ver até algumas fotografias que vocês têm aqui colocadas no cenário. Houve transformações de facto e mais, ou seja, principalmente nas pessoas que foram deixando os lugares, porque as pessoas têm cada vez mais sido desmobilizadas dos seus sítios, dos sítios onde nascem, e isso para elas é muito, muito preocupante, porque perdem as suas referências. E as pessoas falam contigo sobre essa mágoa que têm, da perda das crianças, do trabalho, até porque o Porto agora está muito ligado ao turismo. Elas falam? Sim, falam no sentido da sua preocupação, às vezes de perder o vizinho, de perder as suas referências, as suas memórias, e acho que todos nós chegamos a uma certa altura e temos essa preocupação de como é que tudo está a mudar e as minhas memórias, será que ficam? Na altura era novo, uma câmara no meio da cidade acabava por movimentar muitas pessoas e assistiam às gravações. No entanto, hoje as coisas são diferentes e isto acabava por ser um pouco banal. Como é que achas que o Porto reagiria a um eventual remake do Aniki Bobó? Pois, isso é uma questão que também às vezes me tem levado a refletir, porque, por exemplo, o documentário foi feito com uma Canon daquelas que nós todos temos agora, mas só vê um turista e nem que seja aquelas mais baratinhas, vê com uma câmera dessas. E isso, para mim, foi uma preocupação, e pensei nisso na altura, porque as pessoas sentem-se muito mais à vontade. E eu tive muito
estive muito centrada nesse pormenor, que é as pessoas estarem à vontade comigo e com a câmara. E essas câmaras não são tão intimidatórias. Portanto, ia ser um Porto muito mais espontâneo. Agora que já fizeste a tua tese de mestrado, já apresentaste o documentário, quais são os teus projetos para o futuro? Pensas algum dia voltar ao Aniki ou para ti esta história já está contada? Não está contada porque há tanta coisa ainda por descobrir que eu ainda vou descobrindo e neste momento, quando comecei também a ter contacto com vocês, revisitei os lugares e lembrei-me, mas há imensa coisa que eu ainda não tinha descoberto. Então voltei um bocado ao tema, mas é um tema que tem-me acompanhado, porque tenho recebido sempre convites e tenho mostrado o filme a muitos sítios, e isso para mim é bom porque estou a divulgar alguma coisa, e se tenho alguma função e uma pessoa que faça um trabalho destes tem que respeitar a memória das pessoas, e realmente os filmes não são para estar na gaveta, são para serem mostrados. Portanto, é algo que me vai acompanhar sempre e talvez volte a fazer outro trabalho sobre isto, ou pelo menos sobre o Porto. O Porto vai sempre estar presente nos meus trabalhos, com certeza. Quais foram as tuas últimas descobertas do Aniki? A última vez que fui pegar numa coisa dessas fui agora ver a linha de comboio, mas aquilo está um bocado difícil de passar ali. E descobri lá umas casas que usei como referência para encontrar a linha onde do Eduardinho tinha caído. E falei com algumas pessoas e essas casas até vão ser demolidas, eles vão ser realojados, ainda não sabem aonde, mas provavelmente num bairro social, e estavam assim um bocado preocupados. Muito bem. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. E muito sucesso para o futuro. Obrigada. Chegamos ao fim da primeira parte do Take 2. As crianças da escola Criança é Vida estão a ver neste momento o Aniki Bobó. Não perca na segunda parte as suas reações e a conversa com Fernando Matos, a Terezinha do Aniki Bobó. Aniki Bobó. Eu não vejo a cara das caras das pessoas por estar a olhar para as luzes. E este é o take.
Take 2. É isso? São estes os olhos que viram o Porto de Aniki Bobó e que hoje veem o Porto que Aniki Bobó deixou. 70 anos depois, Fernanda Matos abriu-nos as portas de casa e um álbum pelo qual Manuel de Oliveira se sente culpado. Do meio de uma cidade a preto e branco, onde Terezinha brincava entre rapazes, Fernanda Matos salta, desta vez a cores, para o take 2. Olá, eu sou a Fernanda Matos, mas sou também a Terezinha do Aniki Bobó e por isso estou aqui. Quero agradecer-vos imenso a honra que me estão a dar e o prazer de poder participar no vosso programa do Take 2. Muito obrigada.
Bom. Estamos de volta para a segunda parte do Take 2. Já cá tivemos 2 grandes convidados, o professor António Preto e Bárbara Veiga. Mas não te preocupes, porque as surpresas não ficam por aqui. Aqui o cinema está em festa. Celebramos os 70 anos de Aniki Bobó, um filme protagonizado por gente grande de palmo e meio. Na escola Criança é Vida, no Porto, os alunos do 4º ano acabaram mesmo agora de ver o Aniki Bobó. Estão lá com a Sara, não é assim? Exatamente, Afonso, o filme terminou agora mesmo e comigo tenho a Sofia e o Pedro. Sofia, gostaste do filme? Sim. Porquê? Porque faz rir. Qual é a tua parte preferida? Foi quando o miúdo estava sempre a cair. O que é que achaste daquele castigo com orelhas de burro na escola? Hoje já não é assim? Não. Fez muito rir. Simplesmente fez rir. E conheces os sítios que aparecem no filme? Os sítios, sim. Foi feito aqui no Porto, sabias? Há 70 anos. Pedro, gostaste do filme? Sim. Qual foi a tua parte preferida? Foi quando o homem saltou lá em cima de tudo. Há pouco disseste que nunca tinhas visto o filme. O que é que achaste? Vias outra vez? Achei que foi engraçado e bonito. Pronto, obrigada, Pedro. Comigo tenho também a professora Lucinda, a quem pergunto se considera importante para eles verem um filme com miúdos de idades semelhantes às deles, mas num tempo tão diferente. Sim, até porque permite fazer comparações que eles ouvem muito falar, os pais do tempo, da escola dos pais, como é que era, como não era, e fizeram imensas perguntas como puderam durante o filme, porque notam imensas diferenças. Isso também permite com que eles vejam a evolução que a escola teve desde há 70 ou mais anos até hoje. E eles sabem bem que é muito diferente pelo que ouvem e agora pelo que viram também. E a professora já tinha visto o filme? Já. E gosta? Gosto. Faz-me lembrar de muitas coisas, embora não seja bem do meu tempo, mas muitas coisas que me transmitiram também. Obrigada, professora. E é assim, Aniki Bobó foi feito em 1942 e passados 70 anos ainda agrada a miúdos e graúdos. Foi Sara Rocha, diretamente da escola Criança é Vida. Ela não estudava na escola do Eduardinho, nem do Carlitos, mas brincava na rua com os rapazes. A Terezinha, a menina da Aniki Bobó, é Fernando de Matos. Ainda que num cenário bem diferente, ela está connosco aqui em estúdio. Bom dia, Fernanda. Olá, bom dia. É um prazer tê-la aqui connosco. Eu também, eu estou muito feliz, porque isto é tudo juventude. E, portanto, eu vou voltar ao meu tempo também de criança. E com muita alegria, porque vocês estão a fazer uma reposição fantástica. Muito obrigada. Dou-vos os meus parabéns, agradeço-vos imenso a honra, porque foi uma honra que vocês me deram em me convidar, e eu estou muito emocionada, sinceramente. Gostei de estar aqui convosco e faço votos para que tudo isto seja um sucesso muito grande na vossa vida futura. Continuem, porque estão muitíssimo bem lançados. Meus parabéns mais uma vez muito e obrigado, muito Fernanda. obrigada a todos. Fernanda, como ainda agora vimos, um filme com 70 anos, sim, que é uma idade já tempo, considerável. É pouco sim. É sim, sim. Mas um filme com 70 anos ainda consegue prender as crianças ao ecrã. Claro. Contou-nos também que é uma das melhores maneiras de acalmar os seus netos. É verdade. Eles próprios, na escola, falam do filme e falam da avó atriz. Sim. O filme já foi levado à escola dos meus netos e agora qualquer dia tenho as bisnetas a pedir o mesmo, não é? Chegam lá à casa, é a primeira coisa. Oh, Bobó, põe o Aniki Bobó. Os mais velhinhos já sabem os diálogos, as cantigas. Um deles até me perguntou se eu naquela idade já namorava. E eu disse, mas tu saberás o que é namorar? E ele riu-se, o malandro riu-se. Disse, olha, filho, namorar é ser amigo, tens colegas amigas e colegas rapazes, e a avó também tinha, é brincar e ser amigo de todos. E ele riu-se outra vez com aquele sorriso malandreco e tal. Ficou bem, a lição ficou esclarecida. E é assim, é uma alegria, porque eu digo muitas vezes, isto foi uma herança que o Manuel de Oliveira me transmitiu, muito mais do que dinheiro. Foi uma coisa fantástica, porque, olha, os meus filhos viram um filme, o dos filhos passou aos netos, agora está nos bisnetos, não é?
claro, vai acabar aqui, mas mais não há nada. Mas a verdade é que tem sido o filme passado várias vezes e em vários países, muitas as homenagens a que eu tive ainda a felicidade e a oportunidade de estar com o Manuel de Oliveira, por quem ainda hoje sinto um carinho muito especial e com quem contacto muitas vezes. E, portanto, eu não digo que me sinto vaidosa, não é vaidade, mas é uma satisfação interior. Eu também tenho uma alegria por hoje poder estar-me a ver naquela fase, não é? Isto não acontece a muita gente. Eu fui uma sortuda, digamos assim, e, portanto, tenho muito a agradecer. Ao Manuel de Oliveira, que me foi buscar, não sei como, mas pronto, isto foi um acidente de percurso, como eu costumo dizer. Mas foi muito interessante. Hoje, sinceramente, adoro ver o Aniki Bobó, as homenagens feitas ao Manuel de Oliveira tão merecidas, não só pelo Aniki Bobó, como todo o seu trabalho de realizador, e portanto, é realmente uma coisa que vai morrer comigo. A Fernanda ainda se lembra, de cor, de algumas das falas da Terezinha? Não sei. Talvez daquela em que eu chegava à loja das tentações, não é? Em que ia comprar 5 tostões de molas, uma dúzia de alfinetes, um carrinho de linha branca não sei quantos, depressa que tenho muita pressa. Mais ou menos assim. Como é que era a Fernanda na altura em que interpretou a Terezinha? Eu era uma criança calma. Era assim, calma. Calma, sim, mas assim já um bocadinho arrebitada era. Pelo menos assim diziam. E o Carlitos disse que não gostava de mim, sabe? Disse que era um nariz muito arrebitado. Não sei se era, se não era, mas era uma criança normal. Brinquei com bonecas, não brincava na rua, não é? Nunca brinquei, mas em casa falava diante do espelho, punha o chapéu da mãe, os sapatos da mãe, as vestimentas, e falava sozinha com uma escova a fazer telefone. Isso lembro-me perfeitamente. Fernanda, as crianças eram mesmo assim, isto é, o Aniki Bobó é um retrato fiel das crianças daquele tempo? Julgo que sim, mas como lhe digo, não digo isto também desprimor de coisa nenhuma, mas nunca brinquei na rua, não sei, mas acho que sim, Manuel de Oliveira não ia apresentar uma coisa que não era. E depois há uma ideia de que todos os miúdos eram da Ribeira, e não eram. O único que era da Ribeira era o Eduardo, portanto, está a ver. Eu não nasci na cidade, vários também. O que fazia de menino Pompeu era ali da Rua de Feita, o Pestarinho, aquele das Chanquinhas, que é fantástico, aquele miúdo é formidável. Era filho de um senhor que era Ourives em Gondomar, e os outros foram descobertos através de uma obra qualquer que havia em Campanhã, que fazia um teatrinho e etc. De maneira que realmente o único era o Eduardo. Mas pronto, o Manuel de Oliveira estava na Ribeira e conhecia aquele meio todo, não é? Ele fez uma coisa fantástica, ele realmente fez. É um filme que ainda hoje as pessoas gostam de ver. E os que não conheceram ficam a saber como era. E os outros recordam o que realmente também viveram na altura. E recordam o Porto que era na altura. O Porto que era na altura. Estava bem retratado o Porto no Aniki Bobó? Eu acho que sim, Corresponde também à realidade? Sim, tudo mudou. Mesmo a própria Ribeira, eu vou lá muitas vezes, eu adoro ir à Ribeira, então à noite eu adoro. Até de minha casa tenho possibilidade de ao longe ver a cidade iluminada e eu adoro a Ribeira. Portanto, acho que o Porto mudou. Sim, a parte velha, suponho que nem tanto, não é? Mas o Porto expandiu-se imenso e está fantástico. E mudaram também as brincadeiras ao longo destes mudou a vida toda. E daqui a alguns anos será a mesma coisa. Vai ser a mesma mudança, porque ela já está em mudança. A vida não para. E ainda bem, não é? Quando é para bem. Uhum. Agora, esperemos que seja sempre para melhor. São os meus votos. O objeto que caracterizava, aliás, a Terezinha era aquela boneca. Os seus bonecos, de certeza, que já não brincam com bonecas daquele género, brincam mais com algo deste género? Não. Não, mas eu tenho uma neta ainda pequena. Tenho netos já casados, não é? Outros formados, mas tenho da filha mais nova 2 muito novitos, um com 8 e outro com 4. A menina é muito menina,
É muito menina, brinca muito com bonecas, adora as bonecas. O rapaz é os dinossauros, sabe os nomes todos, e desenha lindamente, tem uma mão rápida, deve ir para artes, não sei a quem sai, porque nem o pai, nem a mãe, nem a avó não tiveram esse dom. Mas pronto, mas brincam muito. São as construções, não é? Os legos, tudo isso. Mas gostam da televisão, veem muita televisão. Infelizmente hoje vê-se televisão a mais e não só, internets e etc. Mas pronto, é assim. Mas quais as principais diferenças que encontra, por exemplo, entre a sua boneca e uma deste género? São muito diferentes, não é? São muito diferentes. Eram bebés, geralmente eram bebés com... Brinquei, foi com bebés, bonecas bebés. E eles têm, não têm esse... Os mais velhos já fizeram a coleção da Barbie. Não é? Tenho uma neta com 22 anos, já fez a coleção da Barbie. Estes não, são bonecos, não há muita... Mas é uma diferença fantástica, não é? Estas são muito estilizadas. Os nossos bonecos não eram. Os meus bonecos não eram estilizados, mas tive muitos brinquedos. Fernanda, ainda há quem a veja na rua e reconheça em si a Terezinha do Aniki Bobó? Ai, sim. Então, com as entrevistas que ultimamente têm saído, reconhecem porque veem a velhota que estava no televisor, não é? Não pensam na menina pequenina. Sou abordada muitas vezes por pessoas na rua. Sim, senhor. Para Fernanda, a participação em Aniki Bobó tornou-se uma herança para toda a vida. O TEC2 foi à procura dos familiares das outras crianças que contracenaram com ela, e que ainda guardam memórias daquele tempo. Chegamos ao Cais de Gaia. As gaivotas, o rio, os barcos e a roupa estendida. Tudo permanece intacto. Mas o que é feito dos meninos do Aniki Bobó? José Monteiro, um menino que nasceu em Santa Marinha e com uma infância difícil, tinha 7 anos quando Manuel de Oliveira se cruzou no caminho da sua vida. Isso já foi uma coisa muito importante, um miúdo daqui ser selecionado, assim como outros foram do lado da Ribeira e assim, né, que são muito conhecidos, e ele, pronto, tornou-se uma pessoa muito popular através disso também. A família recebeu uma verba por ter sido selecionado, que deu direito à família a comer um bife nessa semana, que era uma coisa raríssima. Sempre a favor do povo, José lutou contra o regime fascista e contribuiu para o desenvolvimento da região. A partir daí começou a enverdar para o desporto, e sempre ligado ao desporto, às coletividades. Ele foi sempre uma pessoa assim pública, um pouco virado para os outros, para o público, e envolveu-se na política também, preso pela PIDE, e portanto foi sempre um lutador antifascista. Dirigiu a Tuna Musical Santa Marinha há uns 30 ou 40 anos, dirigiu o Clube Fluvial Portuense. Fez parte da direção, foi presidente da Assembleia também dos Marianos do Rio Douro. Portanto, foi sempre uma pessoa aqui que, não sei se isso marcou o facto de ele ter estado no filme ou não, mas eu julgo que foi uma das coisas também que talvez tivesse contribuído. Ele ficou campeão nacional de remo com 40 anos, portanto era um desportista nato, não fumava, não bebia, levava uma vida regrada. O menino da janela marcou a família. Eu próprio tenho 2 filhos que são campeões nacionais, que ele já incutiu no neto dele mais velho, portanto foi ele que o levou, foi pela mão dele para lá para o Fluvial, tornou-se campeão nacional e pronto, a partir daí o outro mais novo veio a seguir o mesmo espaço, hoje são campeões. Ele teria adorado ver o mais velho, ele chegou a ver, mas o mais novo não chegou a ver ele a ser campeão, e devia ser um dos orgulhos que ele devia, um dos maiores orgulhos que ele certamente ia ter. Já do lado da Ribeira, fomos à procura do outro menino, o famoso Eduardito. Aniki bebê, Aniki bobó, passarinho, totó, birimbau, cavaquinho, Salomão, sacristão. Tu és polícia, tu és ladrão. Encontramos apenas um familiar. Sei que ele que fez uma infância mais ou menos de escola e de trabalho e tudo, e depois embarcou, muito novo também, andou embarcado. Havia pessoas que perguntavam e ele respondia, mas falava pouco. Acho que ele que a família que gostou porque ganhou dinheiro, não é? E nessa altura quem ganhasse dinheiro era bom, não é? E gostou também do filme, o filme foi muito lindo, e mais porque era ele que gostava.
Aquele era malandro mesmo. Bem, aqui havia muitos, nessa altura, ainda agora mas nessa altura havia aqui na Ribeira havia cada um do caraças. Era um tipo, mesmo o que ele fez no filme era o que ele era. Ele não inventou nada do que fez. Fez só aquilo que mandaram fazer, mas era o que ele já fazia. Tanto no Cais de Gaia como na Ribeira, o espírito do Aniki Bobó continua presente. E nós aqui também queremos mais música. Aliás, queremos conhecer melhor os tempos do Aniki Bobó. Fernanda, tem mantido contacto com o resto das crianças que contracenaram consigo no filme? Sim, com o Carlitos. Quando me fazem entrevistas aqui no Norte, eu ligo sempre com ele e peço para que ele venha, e ele vem, tem vindo. E telefono muitas vezes a saber como ele está, conversamos, essa coisa toda. É o único, porque de resto perdi o rastro de todos, nunca mais soube de ninguém. O Horácio está agora, que foi quem interpretou o Carlinhos, está agora em Lisboa. Está, sim, já há uns anos que ele foi viver para Lisboa. Casou e passado pouco tempo mudou-se, que ele viveu ainda um tempo cá no Porto, mas há muitos anos que ele está em Lisboa, é verdade. Fernanda, do que é que sente mais saudades? Nós sabemos que a Terezinha andou ali indecisa entre os dois rapazinhos, mas acabou por escolher o Carlitos. A Terezinha, ou melhor, a Fernanda, enquanto Terezinha, teria a mesma decisão ou optaria pela rebeldia do Eduardinho? Era capaz de ir pela rebeldia do Eduardo. Era mais não sei, era diferente. Talvez porque eu já pressentisse que o Carlitos não gostava de mim. E passado anos, aqui no nosso shopping na Brasília, eu descia as escadas e vinha a falar com a filha mais velha. E vinha-me a rir. E eu vi assim atrás de mim, é o mesmo sorriso. E digo eu para a minha filha, este homenzinho é maluquinho, olha que é o mesmo sorriso. Mas eu continuei a conversar e ele voltou a repetir. E eu digo assim, eu conheço esta voz. Então virei-me, era ele. Foi a última vez que eu vi o Eduardo. Estive com ele e conversei. Nos intervalos, a Terezinha entrava nas brincadeiras de rapazes ou era sempre a menina da história? Não me puxava muito, não. Apesar que eu brinquei muito quando era criança com dois primos, porque eu era filha única, não tinha meninas, era a única rapariga da família, e eu brinquei muito com eles. Jogava ao eixo com eles, descia ao corrimão das escadas de casa dos meus avós como eles, por ali abaixo. Enfim, mas depois não, depois fui normal. Eu acho que fui normal, uma criança da época normal. A Fernanda confessou-nos que na altura chegou a pensar em desistir. As filmagens foram feitas no verão e às vezes o cansaço falava mais alto. Sim, sim. O que é que a fez mudar de ideias? Olha, foi que não me deixaram. A minha mãe disse logo, a menina nem ia brincar, disse uma coisa dessas, este assunto está arrumado. E acabou ali. Depois veio o Manuel Oliveira, que também soube, com a mulher, com a Maria Isabel. Não posso ser, Fernandinha, isto é um prejuízo. Já estavam as filmagens realmente no fim, mas era um calor horrível. Aquelas cenas do hospital em agosto puseram-me de rastros. Eu queria ver se me libertava, mas ninguém me deixou. Olha, lá fui, acabou. E ainda bem. Naquela altura, a menina que trabalhava como atriz era vista com bons olhos, não havia críticas? Não, o que me chamava era Aniki Bobó. Ainda hoje eu sou a Aniki Bobó. Para as colegas, com quem ainda me dou, para as pessoas amigas, eu sou a Aniki Bobó. Mas isso não é uma crítica? Não, e eu também agora não tomo... mas eu não gostava. Se eu gostava que me chamassem Aniki Bobó. Uma vez descia os clérigos e à porta de uma camisaria estava um senhor, e quando eu passei, eu levava os meus dois filhos mais velhos, pela mão, e ele dizia, olha, a Aniki Bobó já tem bobozinhos. E eu não matei o homem com os olhos porque não pude. Mas agora não, acho até para mim agora é uma alegria. Ainda bem que sou reconhecida, não é? O filme também teve outra projeção. Tudo bem. Estou satisfeita, e estou muito satisfeita por estar aqui. E não quero terminar esta entrevista sem dar os parabéns à Bárbara e dizer-lhe que realmente foi ótimo ela aparecer-me lá de paraquedas em casa, e eu gostei imenso de contacto com ela, e hoje dou-lhe os meus parabéns. Estou muito satisfeita com os trabalhos que ela fez e desejo para todos vós igualmente uma projeção fantástica, um futuro cheio de tudo quanto for bom. Tá? É o meu agradecimento, é a única coisa que eu vos posso dizer, da forma como estou grata em que me tivessem convidado. Okay? É um prazer. Muito obrigado, prazer é mesmo nosso. E estendemos o nosso obrigado também à Bárbara, que tanto nos ajudou. Está aqui connosco em estúdio e por isso ouviu o agradecimento em primeira mão. Terezinha,
Passaram 70 anos, Terezinha, Fernanda, passaram 70 anos, mas de que forma é que o Aniki Bobó conseguiu influenciar a sua vida e os seus familiares? Não teve influência na minha vida porque foi um rumo completamente diferente. Não é? Nunca pensei, nunca julguei, nem nunca quis ser artista de cinema ou de outra coisa qualquer. Nunca sentiu que podia ser atriz? Não. Sempre se sentiu realizada na sua profissão? Se foi enfermeira? Absolutamente. Hoje sou uma mulher realizada como mãe, fui realizada como filha porque tive uns pais fantásticos, estudei, mantenho ainda contacto com as colegas que estão vivas, reunimos-nos em almoço a tomar um chá, depois casei, fui feliz, tive 4 filhos que, pronto, eles dizem que eu sou mãe galinha, mas pronto. São todas. Depois vieram os netos, as bisnetas, a minha casa é infantário, é restaurante, é pensão, é hospital, é tudo. Talvez porque eu fiz um curso geral de enfermagem, que realmente exerci ainda até me aposentar, não é? Fiquei depois na direção da enfermagem, fui enfermeira-chefe, pronto, fiz uma vida completamente, nunca mais pensei, até porque também na altura não havia quem me viesse convidar, o cinema. E eu, se eu fosse profissional, mas uma criancinha daquelas, não. Fernanda, temos que terminar. Atriz ou enfermeira, temos a certeza que vai ser sempre uma grande estrela do Porto. Isso nem se põe em dúvida. Ora o malandreco queria agora que eu dissesse o contrário. Não digo. Muito obrigado por ter vindo cá, por partilhar as suas memórias e pela sua simpatia. Muito obrigada. E a vossa não tem, é enorme, é enorme. Eu é que vos agradeço e gostei imenso de estar convosco. Mas lá está, como dizia a Terezinha, depressa que tenho pressa. É não isso, assim? Muito obrigada. E obrigada também a ti, obrigada por fazeres parte deste segundo take do primeiro filme de Manuel de Oliveira. Deixamos os mergulhos no rio, os jogos de conquista, a briga entre rapazes e pode ser que nos voltaremos a ver outro dia. Até lá, bons filmes! Thank you.